A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a parte 4 do tema Heresias levam para o inferno. Minha Bíblia está aqui aberta em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para apartar-se do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Veja, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja que o pecado, ele engana. A pessoa que está no pecado, ela não consegue perceber que está enganada. Isso é muito sério. Aqui diz que nós não devemos deixar ninguém para trás, mas por misericórdia, orientar e exortar com amor. E isto é o corpo de Cristo. Deus não prega somente através das gerados pela graça. Ele prega também através das gerados pela graça. As gerados pela graça não é a igreja, é uma das. Eu não tenho toda a revelação e Deus não fala só através de mim. Há muitos irmãos e pregadores na face da terra que têm esse mesmo espírito, essa mesma linguagem, esse mesmo direcionamento. Nós devemos ser supridos por todas as juntas e ligamentos. Não é ouvir somente o pastor Carlinhos, mas ouvir todos aqueles que o Senhor direcionar e que estão cheios do Espírito Santo. De forma que o corpo de Cristo tem nutrientes, sais minerais, vitaminas, proteínas e a multiforme sabedoria de Deus, cada um com o seu dom. Isso é muito importante, nós ouvirmos a verdade através de todo o corpo. Não podemos ser uma facção, não podemos ser divididos do corpo e achar que só nós temos a revelação. De maneira alguma, nós temos parte da revelação. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. De forma que o corpo de Cristo ele é muito rico e muito amplo. Aqui mostra a importância de nós estarmos nos admoestando, nos encorajando e ouvindo a verdade para que não sejamos enganados pela mentira. A heresia ela leva ao inferno porque ela engana o coração dos indecisos. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter misericórdia dos que estão indecisos, tirando eles das chamas, das labaredas eternas que eles estão indo. Então, o engano do pecado é uma coisa tremenda. O pecado tem o seu prazer, mas tem o seu engano. Quando o pecado é aceito, o inimigo entra com a sua ótica e cega, como fez com Sansão. Aprisiona e limita. E faz com que a pessoa, enquanto o pecado está dando legalidade, a pessoa não se arrepende, através do pecado e daquela legalidade, o inimigo engana, faz a pessoa ir para o inferno sem perceber. Então é muito importante que nós possamos estar ouvindo a verdade sempre, para estar nos limpando, em todo o tempo sejam alvas suas vestes, e não falta o óleo sobre a sua cabeça. Paulo dizia que era útil sempre estarmos ouvindo as mesmas coisas. Isso é segurança para nós. Em Efésios 4, 17 e 18, fala do coração que foi mais e mais e mais endurecido pelo engano do pecado, por teimar com a palavra. Irmãos, é muito perigoso desprezar a palavra. O pregador, ele é imperfeito, muitas vezes erra, muitas vezes cita texto ali, fala que é versículo 2, ou 3, é humano. Mas se a unção de Deus está operando pela sinceridade do pregador, no temor humilde, no meio de toda aquela imperfeição, o Espírito Santo está operando, não é? Deus não tem pregadores perfeitos, não tem nenhum, a não ser o Espírito Santo que é perfeito e está nos aperfeiçoando aos poucos. Aqui diz que o coração ele vai sendo endurecido, irmãos, e enganado pelo pecado. Como é que isso funciona? A Bíblia diz, quando começa a tratar de doutrina, é Romanos. Então Romanos é o começo de tudo, mostra o homem caído por quê? Enganado por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus. Oh, meus irmãos, quando nós não nos importamos com Deus, Deus nos entrega a uma atitude mental reprovável. Em Romanos 1, 21, 24 e 28, fala que por eles não adorarem a Deus, não se importarem com Deus e com a palavra e a proposta de Deus, não abraçarem a palavra de Deus, querendo praticá-la de todo o coração, perderam a palavra. Sabe como a oportunidade passa? E se a pessoa não agarra como aquela mulher tocou nas orlas do vestido de Jesus, perde a oportunidade. A vida está passando. E por eles desprezarem o tempo da visitação, não reconhecerem, não discernirem a voz do Senhor e não seguirem a voz do Senhor, acabaram
cada vez mais enganados. A sua mente os enganou. E como foi em Gênesis, que Deus falou, Gênesis 1 e 2, a Eva não valorizou, não honrou a Deus, até duvidou e fez o contrário. Em Gênesis 3, ouviu o contrário, a mensagem contrária, perdeu o paraíso. Assim como foi no início, irmãos, diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12, que aqueles que desprezarem a verdade recebida, irmãos, veja como você ouve. Se o profeta está falando na carne, despreze. Se é realmente a opinião do pastor, não tem nem problema. Mas se é o Espírito Santo de Deus e se é realmente Deus, devemos ouvir com temor e com tremor, porque desprezar a verdade recebida nos entregará ao espírito do erro. Deus entregará o espírito do erro àqueles que não aceitaram a proposta de Deus, não abraçaram a palavra com a intenção de praticá-la, com orações, com jejuns e súplicas, não se dobraram diante da palavra. Os fariseus, quanto mais eles resistiam a Cristo, mais cegos e endemoniados eles ficavam. Então, eles não imaginavam que eles estavam resistindo à proposta de Deus. Eles diziam que amavam a Deus, mas eles não entendiam o quão estavam longe de Deus. Muitas pessoas que hoje estão no inferno, que foram enganadas, é muito tarde para elas. Elas dizem, todos que estão no inferno, eu fui enganado pelo prazer do pecado, pela soberba, pela minha ignorância, ponto de vista, pela minha teimosia, pela minha mágoa. Ali entrou o inimigo com a sua cunha e ensegou aquela pessoa. É perigoso, irmãos. Efésios 2:2 diz que eu e você escapamos do príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, que está agora atuando, agindo, operando em todos os filhos da desobediência. Todos aqueles que foram desobedientes à verdade que ouviram, não creram a ponto de abraçar de todo o coração e valorizar e honrar. Deixa pra lá, é a opinião do pastor. Isso aí eu não concordo, eu não acho. Irmão, se é o pastor, não tem problema nenhum. Mas se for Deus falando conosco, olha o que acontece. A pessoa despreza a verdade, lá vem a mentira e crau, pega ela. Todos que estão no inferno hoje, irmãos, foram enganados, e agora é muito tarde, mas para mim e para você não é tarde. A heresia leva para o inferno, irmãos, porque a pessoa está crendo na mentira. E assim como a verdade liberta, a mentira cria laços, engana, sutilmente. Ela vai enredando, irmãos, como a aranha vai enredando a sua presa. A preguiça, o pecado, o mundanismo, a carnalidade, hoje não é pregado, não é visto como algo que leva a pessoa à mornidão e a ser vomitado. As pessoas hoje misturam o evangelho com o mundanismo, o evangelho do oba-oba, da porta larga, o evangelho comercial, o evangelho da caça às bênçãos, de se converter às obras precocemente. Mas as pessoas não estão se arrependendo e se convertendo, não estão buscando o reino de Deus, sua justiça, eles estão ouvindo um outro evangelho. Paulo diz, eu me maravilho que vocês tenham saído do evangelho da graça, isso está lá em Gálatas 1:6, do evangelho da graça para um outro evangelho. Então Paulo pregou e agora o pessoal da Galácia estava voltando para debaixo da lei. O povo da Galácia estava voltando para um outro evangelho. Assim hoje, meus irmãos, o que vemos no Brasil, em sua grande maioria, Deus não está falando nos púlpitos. Não é o evangelho, não está buscando o reino de Deus, não há renúncia, não há cruz, não há temor, com raríssimas exceções. E essas raríssimas exceções é o remanescente fiel, o corpo de Cristo, que merece ser ouvido. Há pessoas, meus irmãos, cheias do Espírito Santo, muito mais que nós devemos ter a humildade de sentar e ouvir. Porque, meus amados irmãos, nós aprendemos e somos edificados uns com os outros, porque Deus opera, diz Efésios 3:10, através da igreja. E a igreja não é uma denominação apenas, a igreja são todos aqueles que estão na unção e direção do Espírito Santo. Eu oro junto com você, Mateus 18:18, 19, 5:2, concordar será feito. Que Deus nos dê nesses últimos dias discernimento, irmãos. Porque a Bíblia diz, cuidado que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas. Discernimento para discernir quando é Deus que está falando. Porque o preconceito fez com que eles dissessem, mas esse filho de carpinteiro aí, sabe? Às vezes o preconceito faz com que nós percamos a palavra por causa da falha do vaso.
Que eu oro com que você tenha discernimento para discernir o que é santo, o que é profano, quando é Deus que está falando e quando não é, independente de quem está falando.